Saudações, mestre. Quero deixar uma energia aqui com você, que é uma energia que trabalha a nossa energia da abundância e a prosperidade na nossa vida, né? E essa energia, ela também se manifesta com a cura na nossa vida, né? Eu tive um atendimento com a conversa com os mentores no sábado, né? Foi um dos atendimentos do dia, né? E esse atendimento foi no sábado e eu senti de trazer um pouquinho desse atendimento aqui para vocês, né? Ele era um rapaz, ele já tinha mais de 60 anos, né? E durante a sessão ele me trouxe diversas perguntas, né? E uma dessas perguntas que veio na sessão, né, foi que ele me disse que tinha um problema no olho, né? Eu não vou nem citar a doença específica, né? Para a gente não entrar em certos campos de energia, né? Isso eu explico também em algumas palestras, porque a gente não deve entrar nesses campos de energia, né? Mas, por exemplo, ele tinha uma energia no olho, né? Que fazia o olho dele ressecar, né? Então o olho dele ressecava muito e ele já foi em todos os médicos, né? Ele já foi em muitos médicos tradicionais, né? Inclusive nos melhores, vamos colocar entre aspas aqui, médicos, né? Do Brasil, renomado, e ele tem essa energia no olho dele, que o olho dele resseca muito. E ele já tentou diversos colírios, já tentou diversos tratamentos, e nenhum deles está fazendo efeito. E ele falou que estava ficando com medo na vida, né, que esse problema persistisse, né, e o problema estava persistindo, né, ele estava ficando com medo disso se agravar, como estava acontecendo, estava se agravando cada vez mais e a visão dele não estava ficando tão boa, cada vez estava diminuindo mais, né, e ele me disse que todos os médicos disseram para ele que é um problema que não tem cura, né, que é genético dele, por exemplo, né, não tem cura, não importa o que ele faça, o que ele tem que fazer é só remediar. Isso foi dito pelos médicos, né, e isso, gente, isso reflete também grande parte da escassez que a gente tem dentro da gente, da escassez que a humanidade ainda manifesta dentro de si, né? Imagine só, a gente ter uma doença, que é um problema na nossa vida, vamos dizer assim, né? Um desequilíbrio, uma disfuncionalidade, né? Uma doença desse tipo não vai deixar a gente viver a nossa vida bem nunca mais, vamos dizer assim, né? Ah, então eu tenho uma doença, que essa doença ela não tem cura, né? Uma doença incurável, eu vou ter que viver o resto da minha vida assim, né? Então a gente tem que se adaptar a esse pensamento, né? Se adaptar a uma disfuncionalidade ocorrente onde há algo que não tem cura mais na nossa vida. E se a gente parar para pensar o quão profundo é isso, né? O quão profundo é uma pessoa, né? Que tem uma doença, por exemplo, e que vai em um médico, né? E é determinada a ela que ela não tem cura, né? Que ela vai ter que passar e conviver com isto pelo resto da sua vida, né? Que vai ter que ingerir diversos remédios, diversas substâncias, vai ter que fazer um tratamento até o final da vida, né? É o quão escassa a mente dessa pessoa se torna, né? E o quão escasso é a mente da medicina, né? Da ciência, se a gente for ver, não é julgando, né? Que não deve existir, não, ao contrário, a ciência, tudo que existe, os médicos, tudo são maravilhosos, porque tudo tem um motivo, né? Mas a gente pensar desse ponto, gente, imagine só você recebeu uma notícia que você tem uma disfunção, né, uma energia negativa, né, um problema, uma doença, e que você vai ter que conviver com isso até o fim da sua vida, que isso não tem mais cura, né? E isso, se a gente for mostrar em uma mente abundante, né, na mente de Deus realmente, isso é algo inexistente, né? Não tem cabimento, é como se isso não entra na minha cabeça, né? Isso não cabe em uma pessoa que é abundante, que é próspera, né? Que está trazendo a espiritualidade para a sua vida. Como é que Deus, né? Se a gente for pensar ainda dessa maneira, como é que Deus, ele vai colocar algo em você onde você vai ter que conviver com isso pro resto da sua vida e você não tem saída, não tem cura, né? Algo que você vai ter que conviver com isso, né? E vai ter que aprender a conviver, né? O próprio aprender a conviver já é a cura, né? Mas não tem como a gente conviver com algo que de certa forma é disfuncional pra gente, é negativo, que não deixa nosso corpo saudável, né? Que a gente não consiga viver nossa vida naturalmente, né? Junto com a nossa essência, né? Como é que a gente vai ter um problema, uma doença, como é que a gente vai fazer uma meditação, né? Se talvez esse problema não deixe nem a gente deitar, não deixe a gente ficar confortável, por exemplo, né? Então isso é algo muito profundo se a gente for ver,
né? É algo muito profundo onde traz a pessoa a um nível muito abaixo da sua essência, né? Porque ela passa a acreditar naquilo, porque ela não tem a confiança em si mesma, ela não tem a confiança da espiritualidade, da sua essência, né? Ela não tem a confiança nem mesmo em Deus, né? E muitas pessoas, é o que acontece com muitas pessoas nesse estado, né? É que elas começam a despertar quando elas estão nesse estado. Por quê? Porque ela passou a vida toda vivendo sua vida normalmente, né? Fazendo sempre as mesmas coisas, e agora ela tem algo que, por exemplo, o mundo dela ruiu. O mundo dela caiu ali, né? Tudo que ela tem do mundo dela se desfez, porque o mundo que ela acredita não vai conseguir curar o que ela está passando na vida dela. E aí chegou o momento dela recorrer a coisas novas, né? Chegou o momento dela sair daquele ambiente, daquele meio, né? Sair dos padrões, das crenças que ela tinha na sua vida e buscar algo novo. E aí que muitas pessoas, por exemplo, vai buscar curas alternativas, né? Curas esotéricas, curas espirituais, né? Curas holísticas, né? Curas pelas naturezas, pelo xamã, pelas medicinas da floresta, né? Eu já recebi muitas pessoas aqui nos meus trabalhos assim também, né? Onde tem algo que não consegue curar na medicina e com nossos trabalhos a gente curou, né? E aí, vamos voltar no atendimento, né? Que eu estava fazendo com o rapaz do olho. E aí a gente começou, ele não fez só essa pergunta, tá, gente? Ele fez diversas outras perguntas, mas essa foi um foco bem grande, né? Porque é uma coisa que estava afligindo bastante ele. E aí a gente entrou no acástico dele, né? E a gente canalizou diversas coisas, por exemplo, que ele não estava conseguindo olhar, que ele não conseguiu olhar durante a sua vida, né, onde ele não se realizou, muitas áreas que ele não conseguiu olhar, e nesse não olhar, né, vamos dizer, problema no olho, cada problema, cada disfunção, cada doença que a gente tem na nossa vida, ela reflete no nosso corpo, que a gente esteja passando, seja no emocional, no físico, né, e o olho, por exemplo, o que é o olho? A gente não está olhando o que a gente deve olhar. A gente não está realmente vendo, né, a nossa vida de uma maneira geral. E ao se passar dos anos, vai gerando esse problema, né? E aí a gente trouxe diversas coisas que ele não conseguiu olhar na vida dele, né? Diversos caminhos que ele tinha que seguir na vida dele, né? A gente trouxe isso e canalizando com os mentores, ó, é a parte da alimentação também, que ele nunca olhou e que ele já sabia, mas não queria olhar também, né? Então, o que a gente trouxe no trabalho, né? Você seguindo esses 2 passos, a gente trouxe 2 passos energeticamente, né? Junto aos mentores espirituais dele. Você seguindo esses 2 passos, fazendo isso e isso, você vai conseguir a sua cura, né? Então, olhando diversas coisas que ele não conseguiu olhar na vida dele, né? E iluminando isso, né? Iluminando essas energias que estavam dentro dele, que ele estava carregando há muito tempo, e a parte da alimentação, ele ia se curar disso, né? E ele trouxe um grande alívio, né, dentro de si, uma grande cura aconteceu ali, porque agora ele vai começar a jornada de cura. E ele viu que isso é possível, né? Porque hoje, por exemplo, ele já enviou uma mensagem e me contou que já está começando a acontecer a cura, ele está se sentindo melhor depois daquilo que ele viu, né? Porque na medicina, né, eu posso trazer uma palestra aqui imensa sobre isso, e eu já tenho palestra sobre isso, que é o curso DNA Arcturiano, onde eu conto tudo como acontece isso para vocês, né, como que acontece a doença, como se curar de uma doença, etc, etc. E outra parte, só para mim estender também esse áudio, que o que eu quero trazer com esse pequeno vídeo aqui, é trazer essa consciência, né, da gente, nossa, isso não tem mais cura. Tem, gente. Como é que Deus iria colocar algo para você que não tem cura, para você sofrer no resto da sua vida, né? Isso não existe, gente. E outra energia, por exemplo, que ele me falou, eu tenho um problema de coluna que já é há anos, eu já fiz diversas coisas no médico, nas medicinas, e nada disso cura, né? Eu tô com a minha coluna e cada vez ela tá piorando. A gente trouxe, né, diversos pesos que ele carregou na vida dele. Na vida dele, ele passou quase a vida toda dele só fazendo pelos outros e não fazendo por si mesmo, né? É até aquela, eu gosto de dizer que é a síndrome do amor incondicional, onde a gente passa a ajudar todas as pessoas, a gente só vive para as outras pessoas, né? Faz tudo pelas outras pessoas, esquece da gente e acha que a gente está sendo, né, o maior espiritualista, né? Só servindo os outros e esquecendo a gente. Então, por exemplo, ele viveu para a família dele, né, para a esposa e para os filhos, ele fez de tudo da vida dele e nunca olhou para ele, nunca olhou para os prazeres dele. E esse era um dos motivos, por exemplo, do olho dele estar ressecado, do olho dele estar
passando por esse problema, porque ele não olhava para ele. Esse era um dos pontos que ele tinha que olhar para a vida dele. Ele nunca olhou para ele, nunca foi realizado. Ele nunca tem 60 anos e nunca se realizou, por exemplo, no casamento dele, na vida dele, né? Ele nunca foi feliz realmente. E isso foi somando no corpo dele, que ele tinha que olhar para isso. Só dele começar a olhar para isso, o problema de coluna dele já vai começar a melhorar. Porque a coluna é o quê? A coluna é a nossa base na nossa vida. Qual que é a sua base? Você está completamente realizado na sua vida, na sua base, e eles não estavam, né? E aí, na mentoria casca, né? O que é a mentoria? O que é a leitura casca realmente? A mentoria ao vivo comigo, onde a gente vai entrando nesses pontos e sabendo tudo que você tem que trabalhar na sua vida que você não está vendo, né? E muitas vezes na vida a gente não olha para isso, a gente só vai recorrendo aos médicos. Os médicos, eles trabalham nesse ponto, eles trabalham na matéria, gente. Eles estão aqui para curar a matéria, sim, eles curam a matéria, né? Mas se a gente curar a matéria e não ver por que aquilo está acontecendo, aquilo vai se manifestar de uma forma muito maior, porque é isso, a doença é uma bênção que vem para nos mostrar algo que está em desequilíbrio na gente. Né? Então, eu queria trazer esse download aqui para vocês sentirem a profunda escassez que há, né? Quando a gente recebe, não, isso não tem mais cura e você vai ter que conviver com isso pro resto da vida. Vocês já refletiram isso, gente? Vocês conhecem alguma pessoa que passa por essa situação ou que está nessa situação? Isso para qualquer doença, tá, gente? Já me perguntaram, câncer, cura, tudo. Se você souber, né, numa leitura kármica, se você souber porque você tem e como se curar disso, você vai conseguir sair dessa situação. É só você saber por que você está nessa situação, saber que você é o dono dessa situação, se colocar como o dono dessa situação, como criador dessa situação, como responsável dessa situação, né? E ver que Deus é maravilhoso. E aí, você trazendo essa energia, você vai conseguir a cura, né? Você vai conseguir uma cura muito maior do que qualquer outro lugar que você for para manifestar isso, né? Então é a gente olhar desse ponto, tá bom, gente? Então queria deixar esse áudio aqui para vocês, deixar essa reflexão profunda para vocês. Como eu disse, vocês têm alguém que estão nessa situação, que estão passando por isso, recomendem aqui a leitura kármica, recomendem meu trabalho, né? E vocês vão sentir que em pouco tempo, né, 1, 2 meses fazendo acompanhamento e muitas vezes em uma mentoria só, a gente já traz tudo que essa pessoa precisa para trazer essa cura e para viver a vida da maneira mais sublime possível que ela deseja. Então, deixando um maravilhoso dia para vocês. Estou canalizando agora a mensagem de saúde, gente. Estou acabando aqui de escrever a mensagem na semana. Eu já posto para vocês. Daqui a pouco eu tenho mais um atendimento com a leitura kármica. Maravilhoso dia para vocês.